Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler o Salmo 1. Vocês já ouviram falar do Salmo 1? Ele existe, gente. É um salmo muito interessante. Salmo de número 1. Amém? A gente vai ler os 3 versículos. Diz o seguinte. Vamos ler juntos? Está ali, ó. Vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Essa aqui é, aí que é o cereja do bolo. Vamos lá dizer junto, lá. E tudo. Amém? Amém. Podemos assentar. É aí que está o negócio. Ser bem-sucedido. Amém? Vocês sabem que essa é uma das coisas que todo mundo persegue. Ser bem-sucedido. E a gente tem algumas coisas que acrescentamos. Às vezes a gente quer ser visto. A gente quer ser notado, né? E quando a gente, de repente, não somos notados, quando nós não somos notados, a gente faz alguma coisa para poder realmente ver se as pessoas nos percebem. Dependendo de pessoas, tem gente que faz qualquer coisa para poder ser visto. Porque na cabeça de algumas pessoas, ser visto ou ser notado, fica na cabeça de alguns como que ele está tendo sucesso. E sucesso é muito mais do que isso, dentro da visão da própria palavra de Deus. Mas quando você realmente não consegue ter essa oportunidade de se sentir realizado como pessoa, como ser humano, você começa a desenvolver outras coisas que vão ajudar a bloquear mais você, que são exatamente as frustrações. Quando você começa a ficar frustrado, que na medida em que você vai percebendo que aquilo que você quer, aquilo que você sonha, aquilo que você projeta para você, sempre descamba para um fracasso, para uma situação onde não se conclui ou não se confirma aquilo que você quer, ou sempre há um impedimento, alguma coisa que trava aquilo que você projeta para você mesmo. A gente começa então a ficar totalmente frustrado. A gente vai ficando frustrado na vida da gente, e às vezes a nossa vida vai sendo marcada por frustrações, e quando a gente se torna uma pessoa frustrada, exatamente porque não consegue realizar os sonhos pessoais, que não consegue de fato se sentir abençoado, a pessoa se torna também um problema para si mesmo. Ele se trava completamente, a frustração vai fazendo você deixar de acreditar em você mesmo, e além de não deixar você acreditar em você mesmo, ou daquilo que Deus é capaz de fazer em você ou através de você, você se torna, ou nós nos tornamos, uma pessoa muito difícil para poder conviver. Conviver com gente frustrada é a pior coisa que tem, porque ele reclama de tudo, nada está bom para ele. Uma pessoa frustrada, ele consegue ver defeito em todas as coisas, tudo ele desqualifica, tudo ele tenta de alguma maneira tirar um mérito, exatamente porque ele está com o coração totalmente atingido, e a pessoa está dominada pela frustração. E isso faz com que a pessoa se perca na busca das suas próprias conquistas pessoais. A pessoa se perde por quê? Porque ninguém consegue conviver com ele. Você nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum sozinho. Deus vai preparar pessoas que de fato serão importantes na sua própria vida, e que vão estar ao seu lado, e que você tem a sensibilidade, precisa ter a sensibilidade para perceber isso. Você não vai conseguir sozinho, mas também você não chega em lugar nenhum se você se cerca de pessoas erradas, de pessoas que de alguma forma travam a tua vida, pessoas que não são boas influências e que não levam você para a direção certa.
você acaba também se travando e se dificultando. E Deus então se preocupa exatamente em fazer o quê? Em colocar pessoas certas do teu lado para poder fazer com que os teus projetos pessoais, os sonhos do teu coração, se tornem uma realidade. Você veja isso, que quando Deus trouxe o apóstolo São Paulo para junto dos judeus, porque depois que ele se converteu, as coisas não foram tão fáceis, não. Ele tinha rejeição total da comunidade cristã. Todo mundo tinha raiva dele, e agora ele estava numa situação muito pior. Ele tinha a rejeição dos cristãos, porque tinha sobre ele aquela mecha de alguém que tinha perseguido a igreja, perseguido os irmãos. E tinha a rejeição dos judeus, que olhavam para ele e viam ele exatamente como alguém que os havia traído para poder passar para o outro lado, que ele perseguia, e ele estava totalmente sem saída. Mas Deus, Ele faz assim, para poder confirmar um sonho do teu coração e realizar um projeto teu, um projeto pessoal. Deus vai levantando pessoas certas, amizades certas, pessoas que se juntam a você exatamente para poder criar possibilidade dos sonhos e dos projetos que você tem. E a primeira pessoa que Deus colocou do lado do Paulo foi o Barnabé, que praticamente assinou um cheque em branco em favor dele. E você vai percebendo, com respeito à sua própria vida, que Deus vai colocando Barnabé na vida da gente. Vai levantando Barnabés que vêm e que são simplesmente colocados em nossas vidas. E eu afirmo para você que dentro do projeto que Deus tem, não é somente uma pessoa que Ele coloca, não. São várias pessoas que vêm com o propósito de abençoar você, de alavancar você, de jogar você para cima e de ser exatamente o instrumento de Deus para que os projetos que estão no teu coração se concretizem, para que você seja bem sucedido, para que a tua vida dê certo. Só que no meio dessa situação toda, o diabo também coloca pessoas erradas. Porque ele se opõe às coisas de Deus e ele vai colocar pessoas erradas com o intuito de travar você. E o pior é que dentro dessas situações que ele coloca errado na vida da gente, ele coloca sentimentos. Às vezes você fica completamente cego, totalmente sem percepção. Aquilo ali está fazendo mal para você, aquilo ali não é bom para você, mas às vezes você perde a sensibilidade de perceber que aquilo não te ajuda em nada, só te atrapalha. E muitas vezes você vai sendo levado pelo sentimento, e quando você fica com os seus sentimentos comprometidos por aquilo que não é bom, a sua vida se atrasa a tal ponto que você vai ter dificuldade de poder simplesmente reagir contra tudo aquilo que te trava, contra tudo aquilo que te atrapalha, contra tudo aquilo que não te deixa avançar. E dentro de toda essa questão se configura aquilo que nós chamamos uma verdadeira guerra espiritual, que se trava no nosso emocional, nas nossas convivências, nos nossos relacionamentos. Um lado que tenta te puxar para o lado bom e um lado que tenta te puxar para o lado ruim, e você fica exatamente ali precisando ter a sensibilidade de perceber as coisas para poder sair para o lado bom. Paulo, ele teve Barnabé, e teve uma relação de pessoas enormes que Deus colocou. Teve Priscila e Áquila, um casal, e diz a Bíblia que Deus foi colocando aquelas pessoas que foram fundamentais na vida dele, para que ele alcançasse exatamente o objetivo e o propósito pelo qual ele foi levantado. E ele foi um sucesso tão grande que nós estamos falando dele aqui hoje, porque estavam as pessoas certas do lado dele. E quando você faz uma opção pelas pessoas erradas, você se quebra, você se atrasa nos seus projetos pessoais. Um exemplo: Sansão, um dos juízes que Deus levantou.
Era para ele ser juiz durante 40 anos. Mas ele conseguiu ser juiz somente 20 anos, a metade do tempo que Deus queria. Por quê? Porque ele tinha um projeto no qual Deus estava presente e ele perdeu a sensibilidade. E por conta de sentimentos que não o direcionavam para a direção certa, ele foi se perdendo. Eu estava vendo que o nome Sansão significa homem do sol. Ele começou a se interessar por uma mulher que ele não podia ter relacionamento. Uma mulher chamada Dalila, que significa dócil. Ela deveria ser muito dócil, deveria ser maravilhosa, mas não era a pessoa certa. Ia atrapalhar ele. E ele quebrou uma regra. Ele tinha um voto com Deus de nazireado, ele era nazireu. Não podia beber vinho, não podia fazer uma série de coisas, ainda tinha que deixar o cabelo crescer por conta do voto. A força dele não estava no cabelo, estava no voto. E aconteceu o quê? Que ele foi quebrando as regras. Regras que ele não podia quebrar. E diz a palavra de Deus que Deus o levantou para ser praticamente o meio de proteção do seu povo contra um outro povo inimigo chamado Filisteu. E os filisteus temiam muito ele, porque Sansão tinha uma força extraordinária. Ele sozinho era capaz de acabar com o exército inteiro dos filisteus. E os filisteus começaram então a usar exatamente o sentimento que ele tinha na direção errada para tentar descobrir a forma de parar ele, ou de pará-lo, ou de simplesmente freá-lo em tudo aquilo que ele representava para o povo filisteu. E ele se agradou de uma mulher dócil, que era tão dócil, mas que na verdade tinha um propósito: descobrir o segredo da força dele. E ele foi quebrando regras. Ele se envolveu com ela, não era para se envolver com ela. Entre as milhares de mulheres que existiam no meio do seu povo, ele não conseguia se agradar de nenhuma, ele se agradava da Dalila. Era com ela que ele queria viver uma aventura, porque alguma coisa mais de profundidade não podia acontecer por conta do voto que ele tinha. Mas ele se permitiu. Começou a se envolver com ela e começou a se achar acima do bem e do mal e responsável pelas suas próprias escolhas e decisões, que acabaram criando uma situação difícil para ele. Ele, como nazireu, não podia tocar em nada que estivesse morto. E ele, quebrando regras, chegou a comer o mel que estava na carcaça de um leão. Não podia fazer aquilo. E ele foi quebrando regras dele mesmo, até que ele teve um fim meio trágico. A mulher conseguiu descobrir alguma coisa com respeito a ele. Ele já estava fragilizado por conta das escolhas que ele estava fazendo. E de repente o que ele fez? Ela descobriu a questão do cabelo. Cortou o cabelo, mas o cabelo era só praticamente um pretexto para poder realmente ele cair na situação que caiu, por conta das outras regras que ele havia quebrado, das outras escolhas feitas. Quando ele deu por si, ele não tinha mais força nenhuma, e ele pediu misericórdia para Deus, se arrependeu. Os filisteus vazaram os olhos dele, cegaram ele, levaram ele para dentro do templo de Dagon para fazer chacota dele. E ele pediu uma última chance para Deus, para se redimir de todas as escolhas erradas, da vaidade excessiva, de se achar o camarada acima de tudo, de brincar realmente com o voto que ele tinha. E Deus deu a chance para ele e devolveu a força para ele no último momento.
E ele, dentro do templo do deus dos filisteus, chamado Dagom, ele se apoiou em duas colunas, que eram as colunas mestras que sustentavam toda a estrutura, e ele pediu forças a Deus. A história conta, e ele conseguiu derrubar as colunas com os filisteus dentro. Foi o último ato dele de força para tentar defender o seu próprio povo, já que ele estava dentro de uma situação de chacota. Mas o que deu errado para ele? Ele resolveu se juntar com pessoas que ele não deveria se juntar. Pessoas que ele deveria afastar da sua convivência, que com certeza o levariam à derrota. Às vezes a gente está precisando fazer isso. Às vezes tem hora que você tem que parar para dar uma reciclagem nos teus relacionamentos, para ver quem faz bem para você e quem não faz bem, quem consegue te influenciar para o bem ou quem consegue te influenciar para um lado que vai te gerar dores e dificuldades. E isso às vezes é muito difícil fazer. Por que é difícil fazer? Porque existem laços, existe uma série de coisas que nos liga a determinadas pessoas que às vezes nos fazem mal, pessoas muitas vezes que fazem parte da nossa convivência, da nossa relação, mas que nós temos total consciência que aquela pessoa é completamente tóxica dentro daquela convivência que você está se permitindo. E a gente não tem facilidade para poder romper. É preciso então ter uma sensibilidade muito forte diante de Deus para poder simplesmente privilegiar o fato de ter que fazer como Deus está pedindo que se faça. E esse salmo é um salmo que tenta falar exatamente isso. A forma de você se afastar, a forma de você se manter distante. O que é que diz o salmo? Bem-aventurado. O que significa essa palavra bem-aventurado? Significa muito feliz, felicíssimo, mais do que feliz. É aquela pessoa, diz aqui o salmo, é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que evita andar no meio de conselhos ou de ideias que sejam totalmente nocivas, não somente à sua vida espiritual, mas que seja nociva à sua vida como um todo. Aqueles conselhos que vêm e que tentam influenciar pessoas para direções que só vai gerar dores e que só vai causar dificuldade. Quase todo mundo que entrou no mundo da droga entrou porque alguém chegou e deu aquilo ali de graça e deu uma oportunidade para que a pessoa entrasse nesse mundo. Sempre assim. Eu estava cuidando de um rapaz que eu conheço e tenho um carinho muito grande por ele, e ele tem uma função altíssima, e de repente ele entrou no mundo do crack. Estava perdendo quase tudo. Não vou dizer aqui a posição dele, porque não tenho permissão para poder falar dessa questão. E ele me disse que foi uma amizade que colocou ele. No começo ele não queria muito, mas era um amigo que ele tinha. Não, vai. Deu merla para ele, ele foi um dia numa festinha, usou merla e tal. Daqui a pouco o camarada veio com a maior facilidade, não precisava pagar, chegou, trouxe o crack. E o crack estava destruindo a vida dele, acabando com tudo. E eu disse a ele: se você quiser se libertar disso aí, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma reciclagem dessas amizades que você tem. Quase todo mundo com quem ele convivia estava na mesma direção, no mesmo caminho e preso na mesma prisão. Eu disse: lhe faz mal. Mas são pessoas muito próximas. Você escolhe o bem para você. Eu fiquei feliz porque alguns dias ele conversou comigo. Já estava perdendo o emprego porque ele desaparecia. E me falou que já tem 4 meses que ele conseguiu
não usar mais. Começou aí na igreja, é uma luta, mas a luta não está de agora, a luta já tem mais ou menos uns 3 anos que a gente está lutando. E eu fico insistindo, mude as amizades. Mude as amizades. Esses relacionamentos que você tem não vão ajudar você a romper com isso que te faz tanto mal. E o Salmo está dizendo o seguinte, que bem-aventurado, feliz, é a pessoa que não se detém no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam. Ele está tentando dizer para você e para mim aqui, que uma das coisas que nós devemos fazer é a prioridade pelo certo, a prioridade pelas coisas de Deus. Pode ser meu amigo, pode ser realmente alguém com quem eu tenha laços profundos, mas se as atitudes dele, as influências deles, simplesmente me afetam a ponto de me levar para lugares obscuros, eu tenho que romper com ele para poder priorizar Deus na minha vida. Eu tenho que fazer uma reciclagem, senão eu vou afundar junto com a pessoa. Tenho que tentar me fortalecer, pelo menos para ser um instrumento de Deus, para poder puxá-lo também para o lado certo. E o Salmo está dizendo, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita. O que é meditar na lei do Senhor? É quando você permite que a sua cabeça e os seus valores e as suas influências estejam de fato associadas exatamente com aquilo que você tem com respeito à sua fé e com respeito à sua crença. É quando você se impõe limites pela própria palavra, é quando você se sente influenciado a tomar uma determinada atitude, mas aquela atitude de fato, ela fere determinados princípios fundamentais da própria palavra, e você recua unicamente para poder ceder à palavra e simplesmente fugir daquilo que fere os princípios da palavra. E o salmista diz que quando você começa a ter esse posicionamento, essa guerra dentro de si, e você começa a se posicionar do lado de Deus, você começa a ficar forte, porque você é alimentado semelhante a uma árvore que é plantada próxima do ribeiro, que fica ali sustentada para poder estar preparado para as intempéries, para as tempestades e para os ventos fortes, diz o Salmo. De formas então que além de você ficar forte, diz o Salmo, porque você fica sustentado e alimentado por uma fonte que vem de Deus, e diz a palavra que se você se permitir isso, Deus abençoa você de tal maneira que tudo quanto você fizer será bem sucedido, porque vai ter bênção de Deus ali naquilo. Às vezes a nossa vida está atrapalhada pelas escolhas de amizade. Nossa vida está travada por conta de escolhas de amizade. Nós precisamos muitas vezes chegar e parar e ter a capacidade de analisar as coisas. Você não vai deixar a amizade de ninguém, você não vai cancelar ninguém, porque isso também não é certo. Mas você não vai permitir-se ser influenciado. Você não se permite a influência que não te faz bem. Você olha, percebe, tem a sensibilidade, percebeu que é tóxico, que é pesado, que te atrapalha, fica longe, para você não se atrapalhar, para você não se perder no meio do caminho, para que você não viva realmente lá na frente uma vida pautada ou marcada pela frustração. Aí você vai e simplesmente consegue romper com certas coisas. E tem muita coisa que é ruim. Às vezes tem amizade, tem conselhos que não são bons. Ambiente de droga, ambiente de álcool, eu nunca vi dar certo isso aí. Isso sempre atrapalha.
Isso sempre atrasa a vida das pessoas. Essas coisas que às vezes não são boas para nós, mas que por alguma razão espiritual, as pessoas acabam tendo uma fascinação por entrar nesse mundo e para ir para as direções que travam totalmente a vida da gente. Nesse caso, permita ter a sensibilidade para ouvir Deus e perceber o que Deus está fazendo e perceber as pessoas certas que Deus está colocando na tua vida para tentar estabelecer um tempo novo e tentar estabelecer de fato uma situação onde você se sinta bem sucedido. Você está aqui nesta noite, eu estou usando essa palavra no começo do ano. Talvez você sabe, analisando ou fazendo uma leitura da sua própria vida, o que foi que fez dar errado muita coisa quando você se reporta um pouco para trás, no passar do ano que passou. Talvez tenha uma série de coisas que Deus já deve estar já colocando no teu coração. Você tem que se afastar disso. Você tem que romper com aquilo. Você tem que desapegar daquilo outro. E você vai ver que dentro desse processo de melhora da vida da gente, cabe uma série de situações onde você tem que estabelecer o desapego. Tem coisa que você vai ter que desapegar. Não é muito fácil a gente conseguir isso aí, mas tem coisa que ou você desapega ou você vai continuar no atraso e na prisão na qual está ali toda uma situação que te amarra. Às vezes esse desapego passa pelo relacionamento que não é bom para você, que gera uma desvantagem muito grande para você. Um relacionamento onde não há equilíbrio das coisas, ou dos sentimentos, ou da forma de doação um para o outro. Tem momento que você tem que ter a sensibilidade para poder perceber isso aí. E através disso você vai criando ou se permitindo, com a ajuda de Deus, a situação do desapego. Porque quando você consegue desapegar, você rompe. Você consegue reciclar as coisas. Consegue mudar exatamente a sua visão. Aí você abre a porta para quê? Para Deus poder completar na tua vida aquilo que você acha que é importante para você, na qual você depende que Deus venha fazer. Aí Deus vem e começa a trabalhar e criar aquilo que a Bíblia chama, que Ele mesmo falou. Coisas novas. Diga glória a Deus. Que foi o que Ele falou para o povo dele? Eis que eu tenho coisas novas que estão saindo à luz, disse ele. Mas que eu possa fazer isso, ele está dizendo lá, você tem que desapegar do passado, de coisas que não te fazem bem. Porque enquanto você não desapegar, diz o texto, daquilo que é do passado, que te atrapalha, que te trava, que não te faz bem, as coisas novas não chegam. Por quê? Porque a sua vida vai estar altamente entulhada com coisas antigas, velhas, que sempre te travaram, que sempre te atrapalharam, das quais você tem que romper com elas para poder abrir espaços para as coisas novas que Deus tem para fazer. Está lá na Bíblia isso aí. Então se permita as coisas novas de Deus. E as coisas novas de Deus para poder se configurar na vida da gente, a gente tem que passar por esse processo de reciclagem, de amizades, de convivência, de desapego, de uma série de coisas, para que Deus possa estabelecer as coisas novas, o que está mais ou menos aqui escrito no começo desse salmo, o salmo de número 1. Romper com uma série de coisas, criando as possibilidades de Deus poder fazer as coisas novas. Amém? Aí você vai ver, 2023 vai ser um ano diferenciado para você. Mas se você permitir que as coisas ruins do passado continuem travando a tua vida, vai continuar tudo igual, tudo do mesmo jeito. Ou você chega e cria força para poder reciclar, para poder desapegar, para poder criar uma série de situações, para poder limpar todo esse processo relacionado com a tua vida, com questões que te amarraram e te travaram, ou você cria força para poder resolver isso, para que Deus possa entrar com o novo que Ele pretende entrar, que vai gerar essas bênçãos aqui que Ele falou no versículo 3 do Salmo 1, que é que tudo que você fizer
você vai ser bem-sucedido. Diga glória a Deus. Você rompe com essas coisas, dá uma reciclada, gera um desapego, destrava. Aí Deus diz, pois é, depois que você destrava tudo, o que vai acontecer? Que tudo que você fizer vai ser bem-sucedido. Por quê? Porque Deus vai ter condições de acrescentar o novo dele na sua própria vida. Onde é que você está precisando de coisas novas para você? Fala para Deus hoje. É na vida pessoal, é na vida afetiva. São das convivências, de relacionamentos. Você consegue detectar algumas coisas que te atrapalham, que te travam? Que bom se você está conseguindo detectar isso. Se a sua cabeça está trabalhando e Deus está conseguindo te levar lá para o ponto X da questão que te atrapalha, que te trava, que te amarra, que não deixa você avançar. Porque se Ele se mostra isso, é exatamente com o intuito de fazer com que você venha romper com isso. Unicamente por uma razão. Porque Ele quer que a tua vida seja destravada para que Ele possa fazer o que Ele tem para fazer. Amém? Que Deus abençoe a todos nós e nos ajude a vivermos o novo de Deus nesse ano de 2023 que começou um dia desse aí. Que seja diferente para nós, que não fique na mesmice, da mesma coisa, mas que você possa experimentar um novo de Deus, alguma coisa que pelo menos acrescente coisas boas para você e que abra possibilidades, que abra a tua visão e que faça você viver uma vida realmente abençoada, não travada em coisas que de repente te travaram no ano que passou, mas que você destrave e comece a viver o novo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.